Olá, 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 bom dia, Edna Mello, terapeuta transpessoal, e voltando aqui para você com Por um Dia Melhor. E hoje nós vamos ver um tema muito delicado, mas especial também, muito especial. Nós vamos falar sobre síndrome do pânico. Então, você que está entrando nesse vídeo, compartilhe, vai interagindo, manda aviãozinho, manda coraçãozinho, manda para suas amigas, porque esse é um tema muito importante, muita gente precisando dele, e eu quero que o Instagram veja esta live como conteúdo, como importante, e distribua para o maior número possível de pessoas. Então vamos ver primeiro o que é síndrome, para depois a gente ver a questão do pânico, tá bem? Então, síndrome é um conjunto de reações, de sentimentos, de comportamentos internos, tá? Que uma pessoa tem e que diz que ela vai ter uma crise. Tudo bem? Então, a síndrome é esse monte de coisa que desencadeia uma crise. E toda síndrome, ela pode ser evitada, toda. Então, por exemplo, assim, você tem isso na epilepsia. A epilepsia é uma síndrome. Então, se a pessoa perceber qual é o sinal que ela dá para a crise que já vai acontecer, e normalmente isso são assim, uns 15 minutos antes, uns 20 minutos antes, nunca é na hora, então dá para evitar a crise. Então, por exemplo, eu tratei pessoas com epilepsia, né? Eu tive uns 3 clientes com epilepsia na minha história de atendimento, e os 3 conseguiram não sair da epilepsia, porque a epilepsia é controlada com remédio, é um distúrbio neurológico, então não é essa a função, mas eles conseguiram evitar a crise. Então, o que eles precisam, o que eles perceberam? O que é que dava o sinalzinho que dizia que algo estava mudando no corpo dele? E assim, para a epilepsia, para essas pessoas, era uma coisa muito pequena, sabe? Por exemplo, para uns era um tremor de olho, entendeu? Para outro era o dedinho que tremia. Para outro, ele sentia um enjoo. Então, assim, cada pessoa tem lá um sinal, ela precisa observar, naturalmente, ela foi conduzida a isso, a observar qual o sinal que antecedia a crise, isto é, que vinha antes da crise. Nós temos isso em qualquer síndrome. Por exemplo, numa síndrome de abstinência alcoólica. Então, o que acontece? Qual é o sinal que essa pessoa tem? Cada pessoa vai ter mas de uma maneira geral, o que acontece? É uma síndrome, né, de abstinência. Então, a pessoa não está bebendo, ou mesmo com elementos tóxicos, né, drogas tóxicas, não está bebendo. E aí, ela já está enfraquecida, tem a vontade de beber. Então, álcool, né, tem lá um negocinho que acontece, que pode ser um enjoo, pode ser uma dor de cabeça, pode ser um mal-estar. Geralmente a pessoa está muito enfraquecida e que diz que esta síndrome, diz que essa crise vai se desenvolver. E qual seria a crise? Sudorese, né? Ela fica suando muito, com tremor, também começa a ter visões, dependendo do tamanho dessa crise ou de quanto tempo essa pessoa está em abstinência. Bem, agora vamos ver como é que é isso dentro da síndrome de pânico, tá bom? Bem, nós vamos falar agora dos sinais, né, da síndrome de pânico e como sair disto. Mas, se você estiver interessada em conhecer isso mais profundamente, não da síndrome de pânico, mas se autoconhecer, né? Tiver um autoconhecimento, conhecer as suas emoções, saber como lidar com elas, e até interromper alguns processos, porque a gente tem várias síndromes na vida, né? Tem a síndrome da falta de dinheiro, tem a síndrome de ansiedade, tem a síndrome do desemprego, tem várias síndromes. Então, se você quiser estar conhecendo isso para você, ou você quer conhecer para você e também tem um chamado para ajudar outras pessoas, para ajudar que outras pessoas saiam disso, como eu faço? Então, venha comigo às terças-feiras, às 19h31, me siga aqui no Instagram, vai no YouTube, porque eu estou formando, preparando pessoas para a formação de terapeuta quântico vibracional. Então, assim,
as pessoas que me seguirem, que estiverem vendo essas lives e entrando em conhecimento com isso, elas vão usar isso para si, enquanto autoconhecimento, né? E algumas pessoas vão sentir essa necessidade, esse chamado, ou essa busca de uma outra atividade, de um outro ganho, de um outro rendimento. E ela pode fazer isso do terapeuta, ser terapeuta, que é uma profissão de respeito, é uma profissão bem remunerada, é uma profissão livre e independente, porque você coloca os seus horários, você faz da forma que você achar melhor, é uma profissão aonde você desenvolve o seu nível de consciência. Não, você só não desenvolve, não, você muda o nível de consciência. Então, é só me seguir, tudo bem? Então, me siga no Instagram, vai lá, se inscreve no meu YouTube, deixa seus comentários e compartilha essa live com outras pessoas. E agora vamos ver qual é a síndrome de pânico. Então, a síndrome de pânico é uma síndrome de medo. Eu tive síndrome do pânico e eu desenvolvi depois que eu passei por um sequestro. Então, assim, não era bem a cena do sequestro, era o sentimento que eu tive no momento do sequestro. Mas isso não vem sozinho, tudo bem? Então, assim, quando sobe ou quando subia aquele mal-estar, lá no pano de fundo tinha a imagem do sequestro. E o interessante é que eu já acordava, quando eu abri o olho, eu sentia o meu estômago, olhava para o meu estômago e estava bem. 1 minuto, 1 segundo depois, eu já estava com aquele bolo no estômago que ficava o dia todo. Então, a minha síndrome era essa, tá? O dia todo eu ficava com aquele sobressalto no meu estômago de medo, que fosse acontecer o sequestro. Não, eu nem pensava, mas já estava instalado o medo. Então, a síndrome de pânico é medo e, normalmente, o desencadear dessa crise, ela vem associada a uma lembrança. Tudo bem? Então, você lembra, você sente, né? Você lembra, você atua ou sentir e logo em seguida você vai para uma ação. Bem, e aí, assim, como é que eu sei que é? Eu não vou perceber eu lembrando. Eu não vou perceber, eu teria que prestar atenção no meu pensamento, mas isso é uma coisa que a gente não presta muita atenção, entra no dia a dia. Quando você vê, você já está no tremor do pânico, já está na sudorese, né? Já está transpirando muito, ou quando você vê, você já está trêmula. Perfeito? Ou então já está impactada com aquilo que pode acontecer. Então, como é que eu vou lidar com isso? Olha, você vai precisar começar a prestar atenção em você, tudo bem? Sempre tem um elemento que é o predisponente. Ele diz assim, olha, vai acontecer. Não é ele que está fazendo, mas ele avisa, vai acontecer a crise. A crise está chegando, algo está acontecendo. Você vai precisar prestar atenção o que é. Tudo bem? Uma das meninas que teve da epilepsia, ela tinha uma leve dor de cabeça. Então, tinha uma coisa que ficava, ela começou a prestar atenção nisso, dali uns 15 minutos a crise acontecia. Então, pode ser uma falta de ar, pode ser um enjoo, tudo bem? Pode ser um tremor nas pernas, pode ser dor de cabeça. Você precisa ver. Pode ser que você olhe para alguma coisa e aquilo já dê a sensação do estômago. Ainda não é o momento da crise, mas ela está dizendo o que vai acontecer. Quando você perceber isto, o que precisa ser feito? Agora sim, agora é a sua ação. Você vai começar a inspirar. Então é o seguinte, inspira, segura, eu estou segurando, e conta até 4 e solta. E vai de novo. Inspira, segura, 4 e solta. E você vai continuar fazendo isso. Quando você faz isso, 2 coisas acontecem. Primeiro, você vai ficar com a atenção retida na respiração e na contagem, e aí você vai sair daquele miolo lá da crise. E a segunda coisa, você começa a ordenar tanto a sua respiração quanto a sua circulação. Entendeu?
Então, mas é respirar devagar e contando. Quantas vezes? No mínimo umas 10 vezes. E você vai. Por que eu estou falando no mínimo 10 vezes? Porque depois que você vai fazendo isso, você vai perceber que você está calma. Quando acalmar, entendeu? Não tem mais nada, o sintoma foi embora, acabou. 10 vezes, 10 vezes. E você sentir que você está calma, que a sua respiração está caminhando junto com os seus batimentos cardíacos. Nossa, como é que eu vou saber disso? Você percebe o coração se expande e quando você solta, o coração fecha, né? Naquele abrir e fechar do coração, né? Do tic-tac, tic abre, né? Tac, tic abre, tac fecha. Então, quando você faz isso, o coração abre e você espera um pouquinho, que é o tempo dele de movimento dentro do lado cardíaco, que ele precisa, e quando você solta, ele solta também. Então, fazendo esse movimento, que é uma organização entre a mente e o coração, a calma, né, a serenidade e os batimentos cardíacos, você faz, na verdade, uma sintonia, uma harmonização. Isso acalma a cabeça, o coração, mas acalma principalmente os rins. Por que eu estou falando dos rins? Porque os rins é que trazem, que soltam adrenalina. E quando você entra naquela agitação que vem da síndrome de pânico, é a adrenalina. E a adrenalina é um hormônio que ela é para ou fugir ou para correr, ou para bater ou para fugir. Entendeu? Então ela coloca você em estado de alerta. E a síndrome de pânico é isso, colocar você em estado de alerta. Quer conhecer mais sobre isso? Quer saber um pouco mais de como funciona essa fisiologia, esse estudo dos sintomas? Pois é, eu tenho isso lá nas minhas lives, tá vendo? Eu tenho isso no meu curso, terapeuta quântico vibracional, onde a gente tem metafísica da saúde e a gente vai falando todos esses sintomas, vai falando a correlação com eles, quem está atrás, quem está na frente, quais são os resultados e, claro, como que você sai disso. Então, síndrome do pânico, estou fora. Cada vez que... eu falei da síndrome do pânico, mas isso vale para qualquer síndrome, tá? Por exemplo, síndrome da escassez do dinheiro. Nossa, existe isso? Claro que existe. É quando você vai olhar lá o que você recebeu, ou vai olhar quando você tem no banco e você vê o que você tem, que você precisa pagar, dá desespero. Muitas vezes você entra numa síndrome, né? Você entra num pânico muito grande porque não sabe o que fazer, é hora da respiração. Antes que você fique desesperada, perfeito? A síndrome de ansiedade, a ansiedade é muito sério. Então, assim, ela inclusive, ela vai para problemas maiores. Então, como é que eu sei que eu estou ansiosa? É só olhar a tua respiração, é só ver como é que estão os seus pensamentos, né? A antecipação para o futuro, respiração. Então, são síndromes, né? São adoecimentos, a gente chama de agudo, tá? São adoecimentos teoricamente leves, mas eles não são leves. Eles são leves porque são constantes. Então, síndrome do pânico, você pode ter umas 4 no dia, ou mais. Ou nem sair dela. Né? Eu me lembro que nos primeiros dias que eu passei pelo sequestro, eu não saía. Não foi nos primeiros dias, eu passei bem, olha, mais de um mês. Todos os dias, o dia todo, com aquela sensação indecente, que eu falo que é indecente, né? Aquela sensação horrorosa. Então, eu conheço... né? E eu tratei, eu cuidei de mim, então eu posso passar para você. Eu desejo para você um excelente dia, também, que você tenha o seu dia sereno, com produtividade, com calma, com prosperidade. E amanhã nós estaremos aqui, porque a proposta nossa é ajudar o maior número de pessoas e, claro, a gente está começando com as gotículas, né, do dia a dia, por um dia melhor. Um beijo, um excelente dia, um beijo no coração. Até amanhã.